A cultura da honra para transformar relacionamentos, ambientes e destinos. Ricardo Guimarães. Capítulo 1. A honra nasce da graça. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. A honra não começa quando alguém se torna digno de nossa admiração. Ela começa quando compreendemos o modo como Deus nos tratou. Antes de aprendermos a honrar pais, líderes, cônjuges, irmãos ou autoridades, precisamos olhar para o Evangelho. Nele, encontramos um Deus que não esperou que nos tornássemos merecedores para nos amar. Deus nos encontrou quando ainda estávamos longe, cobriu nossa vergonha, perdoou nossos pecados e nos recebeu como filhos. Ele não ignorou nossa condição, mas também não permitiu que nossa condição definisse para sempre o nosso valor. A graça nos ensina que uma pessoa pode estar em um estado lamentável e ainda assim carregar um valor que não deve ser desprezado. É exatamente aqui que nasce a cultura da honra. A desonra olha para o erro e conclui que a pessoa não tem mais valor. A graça olha para a pessoa, reconhece o erro, mas ainda consegue enxergar a imagem de Deus. Uma história em construção e um propósito que talvez ainda não tenha se manifestado completamente. Isso não significa chamar o errado de certo, tolerar abusos ou permanecer silencioso diante da injustiça. Honrar não é perder o discernimento. Honrar é recusar-se a usar a verdade como uma arma para destruir a dignidade de alguém. Uma pessoa pode precisar ser corrigida sem ser humilhada. Um líder pode precisar ser confrontado sem ser ridicularizado. Um filho pode precisar receber limites sem ouvir palavras que firam sua identidade. Um casamento pode enfrentar uma discordância profunda sem que o marido e a esposa transformem a intimidade que possuem em munição um contra o outro. A graça não elimina a verdade. A graça nos ensina a falar a verdade sem abandonar o amor. Imagine uma reunião de equipe em que um dos líderes apresenta uma ideia que claramente não funcionará. Antes mesmo que ele termine, alguém revira os olhos, solta uma risada e diz: "Isso não vai dar certo." Você nunca pensa nos detalhes. Talvez a crítica esteja correta. A proposta realmente possui problemas. Entretanto, o modo como a verdade foi apresentada contaminou o ambiente. A reunião deixou de ser um lugar de construção e se tornou um tribunal. A pessoa não teve apenas uma ideia questionada, teve sua capacidade diminuída diante de todos. Agora, imagine a mesma situação com outras respostas. Eu reconheço o esforço colocado nessa proposta e vejo pontos muito bons aqui. Há alguns detalhes que podem nos trazer dificuldades, por isso acredito que precisamos revê-los juntos. O problema continua sendo enfrentado, mas a pessoa continua sendo tratada com dignidade. Isso é honra. Honra não é fingir que tudo está bem, é tratar pessoas como pessoas, mesmo quando algo não está bem. Muitos associam a honra a uma espécie de escada espiritual. Pensam que, se honrarem uma pessoa importante, receberão acesso, oportunidades, prosperidade ou alguma porção especial de sua influência. Esse pensamento pode transformar a honra em interesse disfarçado. A pessoa serve, elogia e oferece presentes, mas, no fundo, espera algum retorno. Quando o retorno não vem, a suposta honra se transforma em ressentimento. Depois de tudo o que fiz por ele, ela nunca reconheceu o meu esforço. Eu servi durante anos e ninguém me deu uma oportunidade. Essas frases revelam que, algumas vezes, não estávamos oferecendo honra, estávamos negociando reconhecimento. A honra que nasce da graça não funciona assim. Ela não diz: "Vou tratar você bem para que um dia você faça algo por mim." Ela diz: "Eu fui tratado por Deus de uma maneira que não merecia, por isso escolho tratar as pessoas com generosidade." Não honramos para sermos vistos. Honramos porque fomos vistos por Deus. Não servimos para comprar uma posição. Servimos porque Cristo tomou a forma de servo. Não agradecemos para manipular afetos. Agradecemos porque reconhecemos que ninguém constrói a própria vida sozinho. Não elogiamos para receber elogios de volta. Elogiamos porque a graça nos libertou da competição. A pessoa que ainda vive tentando provar seu valor encontra dificuldade para reconhecer o valor dos outros. Todo elogio
parece diminuir sua própria importância. Toda celebração da vitória alheia desperta comparação. Toda honra oferecida a outra pessoa parece um pedaço de atenção retirado dela. A graça cura essa insegurança. Quando sabemos quem somos em Cristo, podemos celebrar o dom de outra pessoa sem nos sentirmos ameaçados. Podemos dizer: Deus usa você, sem pensar que isso significa que Deus não nos usa. Podemos reconhecer a sabedoria de alguém sem concluir que somos ignorantes. Podemos admirar a liderança de outra pessoa sem tentar ocupar seu lugar. João Batista é um dos exemplos mais bonitos dessa segurança. Quando seus discípulos perceberam que as multidões estavam indo até Jesus, ficaram preocupados. Para eles, Jesus parecia estar tomando o espaço de João. Entretanto, João respondeu: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. João não estava desprezando sua própria vida. Ele sabia quem era e qual missão havia recebido, exatamente por possuir clareza sobre sua identidade. Não precisava competir com Jesus. Ele podia honrar aquele que era maior, porque não dependia da multidão para saber quem era. Pessoas inseguras disputam ambientes. Pessoas alcançadas pela graça ajudam outras a florescer. Uma cultura de honra começa quando paramos de perguntar apenas: quem está me valorizando? E passamos a perguntar: quem Deus colocou perto de mim para que eu valorize? Talvez exista alguém trabalhando silenciosamente ao seu lado e que raramente ouve uma palavra de reconhecimento. Talvez seus pais tenham cometido erros, mas também tenham feito sacrifícios que nunca foram agradecidos. Talvez seu cônjuge tenha se acostumado a ouvir observações sobre o que falta, mas quase nunca escute uma celebração pelo que faz. Talvez seu líder receba mensagem sempre que algo dá errado, mas poucas vezes alguém escreva apenas para agradecer por sua constância. A desonra nem sempre aparece como uma afronta pública. Algumas vezes ela se esconde na ausência de gratidão, ausência de elogio, ausência de consideração, ausência de resposta, ausência de celebração e ausência de generosidade nas palavras. Há pessoas que jamais insultariam seu líder, mas também nunca o encorajam. Nunca dizem que uma palavra as ajudou, que uma decisão sábia foi sábia ou que reconhecem o peso da responsabilidade que ele carrega. Elas não atacam, mas permanecem emocionalmente ausentes. Recebem cuidado, ensino, direção e oração, porém tratam tudo isso como algo automático. É uma forma discreta de desonra. A graça nos torna atentos. Ela abre nossos olhos para perceber aquilo que antes considerávamos obrigação. Uma refeição preparada, uma ligação no momento certo, um conselho, uma oração, uma correção, uma oportunidade, uma porta aberta, um sacrifício escondido. Quem vive pela graça sabe que nada precisa ser tratado como comum. Maria compreendeu isso quando derramou perfume sobre Jesus. Para algumas pessoas naquela sala, aquilo era desperdício. Para ela, era honra. Judas calculou o preço do perfume. Maria reconheceu o valor de Cristo. O ambiente estava acostumado com a presença de Jesus, mas Maria recusou-se a tratá-lo como alguém comum. Quando ela derramou o perfume, toda a casa foi tomada pelo aroma. Essa é uma imagem da cultura da honra. Uma atitude pode mudar a atmosfera inteira. Uma palavra sincera pode aliviar um ambiente pesado. Um agradecimento pode renovar alguém cansado. Um elogio público pode devolver coragem a quem estava pensando em desistir. Uma oferta generosa pode dizer, sem discursos: eu reconheço o valor do que Deus colocou em você. A honra é como um bom perfume. Ela não permanece apenas sobre quem a reconhece, espalha-se pelo ambiente. Quando uma esposa honra o marido diante dos filhos, ela não está apenas fortalecendo o coração dele, está ensinando aos filhos como construir relacionamentos. Quando o marido reconhece a sabedoria da esposa publicamente, ele comunica segurança e dignidade. Quando Quando uma igreja honra seus líderes, os novos vestidos aprendem. Quando uma igreja honra seus líderes, os novos convertidos aprendem a não tratar o ministério como algo comum. Quando líderes honram voluntários, o serviço deixa de aparecer
de parecer exploração e se torna expressão de pertencimento. A honra gera ambientes nos quais as pessoas desejam permanecer, servir, crescer e dar o melhor. A desonra produz o oposto. Pessoas talentosas começam a se retrair, líderes tornam-se defensivos, cônjuges deixam de conversar, filhos param de compartilhar coração, equipes fazem apenas o necessário, ninguém deseja oferecer o melhor em um lugar onde tudo é criticado e nada é reconhecido. Por isso, a honra não é um detalhe da vida cristã, ela é uma expressão prática do Evangelho. Entretanto, precisamos guardar uma verdade. Desde o primeiro dia dessa jornada, honrar não significa buscar a honra para nós mesmos. Quem transforma a honra em exigência já perdeu o seu espírito. A pergunta não é: por que ninguém está me honrando? A pergunta é: como posso honrar hoje? Talvez ninguém agradeça imediatamente. Talvez o reconhecimento não volte pela mesma pessoa. Talvez sua atitude nem sequer seja percebida. Ainda assim, a graça é suficiente para manter seu coração livre. Nossa recompensa principal não é receber aplausos, é nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Cristo honrou o Pai, honrou pessoas desprezadas, recebeu crianças, tocou leprosos, ouviu mulheres que a sociedade silenciava, sentou-se à mesa com pecadores e lavou os pés dos discípulos. Ele conhecia as fraquezas de cada um, mas não construiu sua liderança sobre humilhação. Jesus não tratava pessoas segundo o rótulo colocado sobre elas. Ele as tratava a partir daquilo que a graça poderia fazer nelas. Essa será a nossa jornada durante estes 21 dias. Aprender a olhar novamente, falar novamente, agradecer novamente, servir novamente e reconhecer novamente. Não para conquistarmos uma recompensa, mas porque já recebemos em Cristo o que jamais poderemos merecer. A honra nasce da graça, e quando nasce da graça, deixa de ser uma obrigação pesada e se transforma em perfume. Desafio diário. Escolha 3 pessoas que contribuíram para a sua vida e que talvez não tenham recebido o devido reconhecimento. Pode ser alguém da família, um líder, um amigo, um professor, um irmão da igreja, uma pessoa que trabalha ao seu lado. Envie uma mensagem específica para cada uma delas. Não escreva apenas obrigado por tudo. Mencione aquilo que essa pessoa fez. Explique como isso ajudou você e reconheça uma qualidade ou uma graça de Deus presente na vida dela. Durante todo o dia, observe também sua maneira de responder às pessoas. Preste atenção ao tom de voz, à pressa, à indiferença e às oportunidades de agradecer. Confissão da palavra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Eu fui alcançado pela graça de Deus, por isso escolho viver em honra. Meus olhos estão abertos para perceber a graça de Deus na vida das pessoas. Minhas palavras serão generosas. Meu coração será agradecido e minhas atitudes comunicarão dignidade. Eu não buscarei a honra para mim mesmo, mas encontrarei oportunidades de honrar. Por onde eu passar, a honra será como um bom perfume, tornando relacionamentos mais saudáveis e ambientes mais leves. Em Cristo sou livre para celebrar, servir, agradecer e reconhecer o valor das pessoas.